vez, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos nessa noite de chuva, mas faz parte, né? A natureza precisa nos trazer tudo isso que a gente tem necessidade, né? Então, eu estava vendo uma mensagem aqui, achei muito interessante. É um livro da Zíbia que fala grandes frases, né? E aqui diz assim: errar é humano, perdoar é divino. Como nós ainda somos pouco divinos e muito humanos, continuamos errando muito e perdoando pouco. Então, eu achei bem interessante, né? Porque a nossa tendência natural é revidar. Quando alguém fala qualquer coisa que a gente não gosta, né? A primeira coisa você já quer responder, né? Mas se a gente for parar para pensar, falar assim, não, eu quero ser um pouquinho melhor hoje do que eu era ontem, né? Então aí você começa a se frear, né? Fala assim, não, para que eu vou estragar meu dia, né? Fazer uma confusão toda, se eu posso deixar para lá, né? E, né, considerar que a pessoa está perturbada, a pessoa está doente, que não está sabendo o que fala. Às vezes é muito melhor do que você ficar levando aquela mágoa, aquela revolta, né? E ficar criando aquela confusão no seu coração. Então, às vezes é melhor pensar, a pessoa está doente, né? Que aí quando você sabe que a pessoa está doente, nem sempre fala o que deve, né? Então, a gente vai relevando. Então, é melhor a gente pensar assim, né? Que quando alguém nos ofende por alguma coisa assim que a gente sabe que não é justo, né? A gente deixa pra lá, né? Procurar fazer o possível para esquecer, né? Porque assim a gente vai já fazendo esse exercício do perdão, que é tão importante para todos nós. E outra coisa também que eu queria agradecer é pela colaboração de todos, né? Na nossa feijoada de domingo. Que, graças a Deus foi tudo bem, deu tudo certo. E a gente só tem a agradecer a todos aqueles que colaboraram, né? De alguma forma ou de outra. Então que assim seja. Tudo bem, mais uma vez, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, uma alegria estar mais uma vez aqui com vocês. Eu faço um convite nessa hora, nesse momento, a todos que aquietem os seus corações, os seus pensamentos. A gente tem que dominar o pensamento, né? O pensamento não para, então vamos procurar nos preparar adequadamente para receber esse alimento divino e muito importante ao nosso coração. E fazendo isso, de alguma maneira, nós vamos nos preparando para receber a palavra do Evangelho. Porque é muito sublime esse encontro, essa grandiosa oportunidade de estarmos aqui em nome de Jesus. Porque quando nós falamos do Evangelho, temos esse hábito de procurar captar esse sentimento divino que Jesus deixou sobre a terra. Embora as sociedades tenham avançado, né, na tecnologia, em todo o conhecimento, se modificou muito a maneira das pessoas viverem, mas é tão importante a gente voltar um pouquinho no tempo e lembrar daquela época sublime que Jesus esteve sobre a terra, ensinando aqueles pescadores muito simples, naquelas regiões do Oriente, né, em Cafarnaum, aqueles pescadores simples, aquela conversa amiga, né? Que depois da pesca laboriosa, do ganha-pão, ele se sentava com aqueles companheiros que ele havia escolhido, né? Naquela região, para poder divulgar a palavra de Deus, para levar adiante o amor, a fraternidade. E ali eles sentavam e conversavam de maneira tranquila, calma. E Jesus, com toda a sua amorosidade e espiritualidade, ia lenta e gradativamente penetrando o olhar na fisionomia de cada um e percebendo a dor, o sentimento que cada um daqueles irmãos que estavam ali carregavam. E de alguma maneira Jesus, através daquela conversa amiga, bem esclarecida, claro, sempre adaptando ao entendimento deles, ia ajudando e auxiliando aquelas almas a encontrar o entendimento e a compreensão para saber superar as dificuldades que carregavam no coração. Mas hoje, 2000 anos depois, nós nos encontramos num momento muito diferente da Terra.
Jesus foi crucificado, fisicamente já não se encontra aqui, mas é muito importante, de vez em quando, nós aquietarmos o nosso coração e o nosso pensamento, às vezes, e procurar fazer essa conexão com o Cristo, que tão amorosamente ainda, embora não fisicamente mais, mas espiritualmente, Ele passeia entre nós. Ele ainda lança o seu olhar penetrante no nosso coração necessitado de uma palavra amiga. Ele ainda, direta ou indiretamente, oferece a nós o conselho mais adequado para o momento difícil que nós estamos atravessando. Então é importante nós, de vez em quando, fazermos essa conexão com o Cristo, porque, embora as pessoas não acreditem nisso, o Cristo, ele trabalha incessantemente ainda, né? Com todo o seu empenho e com todo o seu amor por toda a humanidade, para que de verdade a gente consiga encontrar o caminho da evangelização, porque esse é o objetivo maior do Cristo, né? Ele se incumbiu dessa tarefa em nome do Pai Criador, fazer com que a humanidade encontrasse esse caminho da evangelização, né? Do amadurecimento, do entendimento, da compreensão. E ele não tem faltado com a humanidade. Se você parar para refletir, embora Jesus tenha sido crucificado e fisicamente foi embora, ele sempre ofereceu à humanidade irmãos missionários que tiveram na terra, muitos deles encarnados, trazendo o complemento da palavra, trazendo o esclarecimento maior que nós necessitávamos para entender cada vez mais e compreender de uma forma crescente aquilo que de verdade nós precisamos saber, precisamos entender para, como ele disse, nos libertarmos, né? Na palavra dele está contido isso: encontrarás a verdade e a verdade vos libertará. Que liberdade é essa que Jesus estava falando, né? Por que estamos aprisionados? Estamos tão livres, né? Estamos tão à vontade, será? O Jesus estava falando desse aprisionamento emocional, né? Esse aprisionamento espiritual que todos nós carregamos, que de alguma maneira, quando nós paramos para refletir, puxa vida, quanta coisa a ser vencida ainda dentro do meu coração. Quantas dificuldades ainda eu tenho diante de determinadas situações complexas. Então é essa liberdade que o Cristo estava falando, né? Por isso que é importante aprender, por isso que é importante enriquecer o nosso espírito de sabedoria, para que nós consigamos de verdade alcançar essa libertação. Eu tenho conversado com muitas pessoas e é interessante que muitas pessoas têm me falado isso, não porque eu perguntei, mas no meio de uma conversa, às vezes dentro desse assunto, tem falado: olha, eu tenho um sentimento no meu coração de que algo grande vai acontecer na Terra. Alguém aqui já sentiu isso? Ou tem sentido isso ultimamente? Acho que todos nós, né? Será que não é exatamente esse sentimento que deva, de alguma maneira, mexer com o nosso íntimo, com o nosso coração, para que nós aproveitemos esse momento crucial da Terra, né? E quando Jesus fala e ensina dessa maneira, conhecereis a verdade vos libertará, está muito relacionado com isso. Porque ainda nós temos uma necessidade muito grande de saber trabalhar algumas coisas que nós adiamos até então. Adiamos. Somos espíritos milenares, já tivemos várias existências, mas ainda estamos teimando, né? Ainda estamos insistindo em permanecer dentro do nosso coração esses sentimentos menores. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, todos esses sentimentos que, de alguma maneira, se constituiu uma barreira gigante em torno de todos nós. Então, quantas coisas a serem trabalhadas no coração. Outro dia nós estamos falando sobre isso, cada um carrega no seu espírito, na sua alma, no seu coração, na sua mente, a sua história, né?
a sua história, as suas facilidades e as suas dificuldades, os seus acertos e seus erros, o seu entendimento e a sua ignorância. Todos nós, cada um de nós, somos espíritos individualizados e precisamos aproveitar esta última hora da lição, vamos dizer assim. Por isso que as pessoas estão com esse sentimento no seu íntimo. Eu tenho a impressão que algo grande vai acontecer à Terra. Eu tenho a impressão que de verdade nós precisamos reagir agora, né? Esse é o último momento, esse é o último instante. Então por isso que é importante nós começarmos a ter esse entendimento, essa compreensão. Precisamos sim buscar cada vez mais a espiritualidade. E buscar a espiritualidade é fazer isso que nós fizemos na introdução, é procurar aquietar-se um pouco, né? Calar um pouco o seu pensamento, abrir as janelas do teu coração e da tua alma e permitir que o Cristo faça parte, pelo menos alguns minutos do seu dia. Pelo menos alguns minutos, que você olhe verdadeiramente para dentro de você e diz assim, na companhia do Cristo, porque quando você abrir o seu coração, Ele vai entrar, porque o Cristo é o Cristo e Ele tem capacidade para entrar na casa do coração de todos nós ao mesmo tempo. E quando Ele entrar no seu coração, você vai ter um diálogo com Ele, e esse diálogo tem que ser verdadeiro e sincero. Então diga a Ele, ou para você mesmo, porque quando você estiver dizendo a Ele, você estará dizendo para você tudo aquilo que você precisa fazer e que você não tem coragem ainda. Tudo aquilo que precisa ser resolvido no seu íntimo e que ainda alguma coisa lhe impede. Diga a Ele, Senhor, eu tenho isso para fazer. Ajuda-me a vencer a minha fraqueza. Dai-me sabedoria para que eu consiga de verdade, com toda a minha força, quebrar essa pedra do meu orgulho, né? Destruir a minha vaidade e dar um passo adiante, para que eu possa vencer essa terra que está nos seus finalmente, para que eu possa de verdade dar o próximo passo na ascensão. Ou será que nos tornaremos de verdade, mais uma vez, espíritos exilados? Espíritos fracassados que não tiveram coragem de amar. É essa a questão. É esse o ponto. Por isso que eu estou vendo em todos os cantos, com todas as pessoas que a gente conversa, cada um expressa a sua dor, a sua dificuldade, os desafios que está enfrentando nos seus relacionamentos, as enfermidades que têm batido a porta de todos nós, todas as dificuldades que a humanidade tem encontrado, e todos eles estão extremamente desanimados. Eu vejo pessoas falando até em tirar a sua própria vida, porque eu não suporto mais tanta dor e tanto sofrimento. Será que agora é hora de morrermos na praia? Ou de verdade assumirmos o nosso compromisso de vencer essas imperfeições que nós carregamos e dar um passo adiante e falar, não, eu venci. Como disse o Cristo, eu venci o mundo. É isso que nós precisamos, vencer o mundo. Não é vencer no mundo, né? Porque tem tanta gente por aí querendo vencer o mundo, ganhar dinheiro, ficar rico, ter títulos acadêmicos, né? Ter poder. E isso é vencer no mundo. Mas o Cristo falou, não, eu venci o mundo. Venci o quê? As adversidades, os desafios, né? E outro, esse vencimento íntimo de cada um de nós, que é o maior de todos. É o maior de todos. Então, quando o Cristo fala que encontrarás a verdade vos libertará, essa liberdade, nós vamos nos libertar nós mesmos, de nós. Porque nós nos escravizamos. Somos nós que nos prendemos por conta desses sentimentos que ainda guardamos. Ficamos imantados no materialismo, chumbamos os nossos pés à terra, né? Pensamos primeiramente em nós, depois na nossa família, depois nas pessoas que nós gostamos, depois nós vamos pensar no outro, né? É assim que nós agimos. Mas precisa ser
É necessário que haja uma mudança nesse sentido. Por isso que a Terra está nesse momento de transição. É por isso que a Terra está passando por essas questões tão difíceis. É por esse motivo. É para que cada um, através desse sacode, vamos dizer assim, no popular, através dessa dificuldade maior, tenha coragem de olhar, no espelho da sua alma, olhar para dentro de si e se identificar. Saber exatamente aquilo que precisa ser mexido, os movimentos que precisam ser feitos dentro do coração. E é necessário coragem para fazer isso. Então por que nós temos tanta dificuldade de levar adiante esse propósito? Porque de alguma maneira nós fomos lenta e gradativamente nos impregnando nesse mundo moderno, nessa sociedade maluca, nessa correria intensa, e nós fomos deixando para trás. Por isso que falamos na introdução daqueles momentos maravilhosos que Jesus vivia com aqueles pescadores simples. Nós precisamos de alguma maneira entender a nossa essência, saber exatamente quem nós somos. Eu vejo tantas pessoas preocupadas, com tantas questões materiais. É lógico, nós temos que ter uma certa preocupação, um certo compromisso com as tarefas, com o trabalho, com a realização do melhor, tudo bem, mas não podemos nos escravizar por tudo isso. Precisamos ser, nesse momento, mais espiritual do que material. É difícil no mundo excessivamente material. É difícil sim, mas não é impossível. Então a lição dessa noite é exatamente essa. Para que nós possamos, de alguma forma, lutar incessantemente contra as imperfeições que nós carregamos. Esse é o objetivo do Evangelho, que já está aí posto para essa humanidade há mais de 2000 anos. Para que a gente de verdade abrace essa causa do Cristo. Para que a gente diga ao Jesus: Senhor, por que eu não entendi até hoje? Por que eu não agi diferente? Por que eu não fiz o meu melhor? Porque eu não tive coragem suficiente para isso. Mas agora, nesse momento, no fechar das cortinas dimensionais, nós precisamos de alguma maneira reagir. E aí fazer aquele autoquestionamento. Qual que é o meu objetivo? Eu quero me tornar mais uma vez um espírito exilado, ou eu quero dar o passo para a espiritualidade? Eu quero dar um passo para a ascensão. Eu quero me tornar um servidor verdadeiro do Cristo. E sendo um servidor do Cristo, seremos servidores de Deus. É isso que nós precisamos fazer. É essa a questão. Agora ficarmos nos atropelando, mentalmente, sentimentalmente, por coisas pequenas da terra, coisas que estão acontecendo hoje. Aí a pessoa fala assim: mas espera aí, eu estou vivenciando uma enfermidade muito grave. Mas gente, nós já amadurecemos o suficiente para entender que isso é só um detalhe. É só um detalhe. Uma enfermidade grave é só um detalhe. Faz parte do físico. O físico para nós é só um detalhe. O físico é só envelope que nós estamos usando nesse momento. A nossa alma, o nosso espírito é muito maior do que isso. Nós somos espíritos milenares. Ainda essa humanidade não conseguiu aceitar essa questão, por exemplo, da morte. Quando fala-se da morte, nossa, tem um temor, como se a morte fosse um castigo, como se a morte fosse o fim. E não é, gente. Nós que já que trilhamos esse período, nesse amadurecimento, nesse entendimento, nós temos que aceitar isso com mais facilidade. Então não é uma enfermidade que vai trazer temor ao nosso coração, não pode, de maneira nenhuma. Como diz a espiritualidade, muitas vezes uma enfermidade difícil que vai culminar no nosso desencarne é necessário para expurgar o nosso espírito daquele problema, daquela dificuldade. Enxergar essas dificuldades como libertação e não como castigo e sofrimento, de maneira nenhuma. Todos nós que estamos sobre a terra sempre estivemos aqui para aprender, para melhorar o nosso coração. Aqui é uma escola abençoada, é um hospital do espírito. Dr. Bezerra de Menezes sempre falava: nós estamos aqui para ser consertados, é verdade. Estamos aqui tentando consertar o nosso coração.
né? Então, gente, é hora de despertar, é hora de acordar de verdade, de ter aquela coragem de olhar para dentro e falar assim, não, de hoje em diante vai ser diferente. Eu vou fazer aquilo que tem que fazer, porque eu não sei quantas horas ainda eu tenho. Nós não sabemos. Quem aqui é detentor do conhecimento, né? Nós não somos, nós não temos controle de absolutamente nada. Tudo está na mão do Criador, tudo está nas mãos do Criador. Então nós podemos ter algumas horas, nós podemos ter alguns dias, meses, anos, nós não sabemos. Então por que não agir imediatamente, né? Por que não enxergar essas dificuldades que nós carregamos e falar, não, de hoje em diante a vida vai ser diferente. E será, desde que a gente consiga de verdade fazer a diferença, né? Levar adiante o nosso propósito. Porque não adianta nada fazer isso que nós estamos fazendo. Nós já fazemos isso há muito tempo. Em encarnações passadas, eu vivia enfiado dentro do catolicismo. Eu vivia, sabe, dentro das igrejas, de cara na Bíblia, no Evangelho, mas não resolveu nada. Não resolveu nada. Eu precisei de mais uma existência, né? E deram um chacoalhão. Falei assim, olha, peraí, você precisa acordar. E estamos aqui tentando acordar. Então, até quando nós vamos nos arrastar? Até quando levar adiante esse sofrimento íntimo que nós só sentimos e só vivenciamos porque queremos? Porque queremos. Essa palavra pode ser até muito pesada para algumas pessoas. Algumas pessoas falam, mas não é bem assim, né? Não é bem assim. É assim, é assim. É comodismo. Por isso que nós estacionamos. Por isso que nós ficamos naquela zona de conforto. É muito melhor, deixa assim, né? Deixa assim. Um dia eu resolvo. Qualquer hora eu resolvo. Será que de repente daqui algumas horas não vai ser tarde demais? A gente não sabe, né? A gente não sabe. Então, gente, todos nós estamos sendo chamados pela espiritualidade. Por isso que as pessoas estão sentindo isso. Eu percebo que tem algo grande para acontecer na Terra. Eu percebo que alguma coisa precisa ser... Sim, é o chamamento da espiritualidade a todos nós. Não somos mais uma humanidade primitiva. Não somos. Você já parou para pensar nisso? Não somos. Somos uma humanidade que já viveu muitas coisas, muitas coisas. Então agora é hora de despertar. Aquele que não quiser tem o livre-arbítrio, né? Tem a liberdade de não querer. Deus dá isso a todos nós. Mas por que ficar insistindo? Por que ficar parado no meio do caminho? E falta tão pouco para a gente vencer tudo isso. Tão pouco, né? Tão pouco. Eu me recordei agora de um ensinamento, né, que o Chico deixou, um sobrinho dele, né, que convivia muito com ele, e um dia eles estavam falando sobre a guerras nucleares, e o Chico disse que estendeu muito a conversa com ele, e aí chegou ao ponto que foi falado sobre os espíritos que vieram exilados de capela, né? Porque no meio espírita, os espíritas conhecem essa história, né? De espíritos que fracassaram num planeta distante aqui da Terra e que, fracassando lá, eram espíritos assim mais elevados no conhecimento, na ciência, mas não tinha ainda, não aceitaram essa transformação moral no seu coração. Então, esses espíritos foram exilados para o planeta Terra, que o planeta Terra naquela época era um planeta que estava em ascensão, um planeta primitivo, e esses espíritos vieram para cá, para poder esclarecer os espíritos que estavam aqui, né? É como se faz na escola, mais ou menos. Você pega aqueles alunos que têm um pouco mais de conhecimento e coloca no grupo daqueles que têm mais dificuldade, né? Então olha como Deus é amoroso, é sábio, né? Então Ele permite que isso aconteça. Então esses espíritos mais esclarecidos vieram para a Terra, então são os espíritos exilados. E o Chico, então, nessa conversa, falando da guerra, tudo, o Chico falou que fez parte desse planeta, e que lá nesse planeta, há milhares e milhares de anos atrás, o Chico fez parte dessa guerra, e infelizmente eles travaram uma guerra muito grande no planeta, e o Chico foi um dos exilados, né? Olha que coisa. Então é isso, gente, é isso que está acontecendo com o planeta Terra hoje.
Nós estamos nesse... Porque não é só nós que evoluímos. Não é somente o planeta que ascende. Os espíritos que aqui estão sobre a Terra estão evoluindo junto com o planeta. Percebe? Então, gente, nós precisamos de verdade aproveitar esse momento derradeiro da Terra. Né? É a última chance que estão nos dando para que haja de verdade a nossa ascensão, para que haja de verdade o nosso compromisso com o bem e com o amor. A gente vai se transformar em anjo do dia para a noite? Não, não é isso. É simplesmente uma decisão, é simplesmente uma postura verdadeira no seu coração. Claro que ainda continuaremos sendo um pouco egoísta, um pouco vaidoso, um pouco tudo isso, mas com princípios nobres dentro do nosso coração, mas com ideais edificantes, mas com postura de cristão. De cristão, porque nós falamos tanto, eu sou cristão. É fácil falar, né? Eu sou cristão. Mas será que nós agimos como cristão? O que é ser cristão? É levar adiante aquilo que Jesus ensinou, né? É desenvolver na sua vida aqueles princípios nobres, edificantes e divinos que o Cristo deixou sobre a terra. Isso é ser cristão. Então, quer dizer, nós temos ainda dificuldade de perdoar, nós temos dificuldade, né, de compreender o outro, nós temos 1 milhão de dificuldades. Então, gente, é essa lição, amadurecer, dar o próximo passo, mas consciente, né? Abrir a mente, como se diz muito, né? O João fala muito sobre isso, o despertar da consciência, né, João? Esse é o ensinamento da espiritualidade, nesse momento, para toda a humanidade. Eu não estou falando no meio espírita, não. Eu estou falando para toda a humanidade. Pega na internet e você vai ver. Os mestres espirituais, em todas as seitas, todas as religiões, a orientação que vem de cima para baixo é essa. A humanidade precisa despertar a consciência. O que é despertar a consciência? É você saber quem de verdade você é, né? Ter essa identidade. Quem você é? Eu estou consciente de que realmente eu já tive várias existências. Eu sou um espírito imortal. Você tem consciência disso? Mas não é consciência assim, falar assim, eu acho, não é eu acho. Você tem que sentir isso dentro de você, né? Essas duas questões é importantíssima. E aí você vai descobrir quem que você é. Quer dizer que se eu sou espírito imortal, e se eu sei que a vida continua e que eu já tive várias existências, eu estou mais perto de Deus. Aí sim, aí você começa a englobar, né? Na sua vida, na sua existência, essa consciência liberta. Por isso que o Cristo falou há 2000 anos, olha que sabedoria. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade vos dará, né? Essa consciência maior de tudo. À medida que nós tivermos essa consciência, mesmo com as nossas imperfeições, nós faremos muito. Porque agora somos espíritos imperfeitos, mas preguiçosos, ociosos nas nossas ações. Então a lição é essa. Conhecereis a verdade vos libertará. Por isso que estamos aqui. Por isso que o Cristo permitiu, né, e orientou. Porque o Kardec veio com essas lições amorosas para toda a humanidade, trouxe através da codificação kardeciana, com a ajuda dos benfeitores espirituais, orientado pelo Mestre e permitido pelo nosso Pai Maior, para que a humanidade ascendesse. Mas foi só a doutrina espírita? Não, tem muitas religiões espiritualistas que também trouxeram conceitos nobres, elevadíssimos, para que nós pudéssemos despertar a nossa consciência. Então é tempo, é chegado os tempos, como se diz, é chegado os tempos. Não existe mais adiamento, não podemos adiar. Temos que imediatamente promover isso dentro do nosso coração. Mas eu tenho que resolver em 24 horas? Não, gente, nós não estamos falando sobre isso. Nós estamos falando de postura mental, sentimental. Começa agora. Amadurece isso, faz um crescente. Aquilo que nós falamos no início é verdadeiro. Quando você estiver lá na sua casa sozinho, permite alguns minutos Jesus entrar no seu coração, conversa com Ele.
Senhor, vem, entra, toma um café comigo. Pode falar assim, não tem problema, fala com Cristo. Toma um café comigo, Senhor, tá difícil isso, sabe? Eu estou tentando vencer isso, me ajuda a vencer, eu quero vencer. Eu quero me tornar um homem bom, uma mulher boa. Eu quero ser um ser mais ativo. Eu quero servir em Teu nome verdadeiramente, não da boca para fora. Eu quero de verdade, eu sei, Jesus, eu sei que ainda tem precariedade dentro do meu coração. Eu sei que o meu espírito ainda, em algumas situações, foge, mas ajuda-me a vencer isso, para que eu de verdade dê o passo da ascensão que eu preciso dar. E trabalhar em Seu nome, em nome do Pai Criador. É isso. É simples assim. É simples assim. Percebe? É uma postura. É um comprometimento. E compromisso é uma coisa séria. Nos dias de hoje não existe muito isso, né? Antigamente as pessoas tinham... O compromisso era uma coisa séria. A pessoa dava a mão para a outra e falava: tá feito, tá tratado. Compromisso. Hoje em dia você fala aqui, ali você já desfala e não faz mais, não quer mais saber, não tem responsabilidade. Mas espiritualmente falando, esse compromisso tem que ser assumido. Nós precisamos assumir. Porque quando nós viemos para cá, agora, nessa encarnação, eu sei que você não lembra disso, eu também não lembro, mas nós nos comprometemos, e muito, porque se iríamos viver essa era que estamos vivendo, se iríamos viver a era da transformação e da renovação espiritual coletiva, nós nos comprometemos muito, de fazer muito mais do que nós estamos fazendo. Me perdoe falar assim, mas é verdade. Eu sinto isso no meu coração. Eu fiz muito pouco diante daquilo que eu prometi. E todos nós estamos nessa situação. Então, gente, amadurecer, né? Não tenha medo, dê o passo, rumo à ascensão, à luz, né? Nós só temos a ganhar. Se as pessoas começarem de verdade a divulgar isso, a convidar as pessoas a tomarem essa atitude, nós vamos começar a mudar a situação. O jogo muda, o jogo vira. É isso que é importante. E quem sabe Deus, em sua infinita misericórdia, ainda nos dá tempo, né, de verdade fazer essa reforma, essa mudança. Se você não consegue mudar fora de você, porque é mais difícil. Quem que vai conseguir mudar o mundo? É difícil. Que a gente consiga mudar o nosso mundo íntimo, né? Nosso coração, isso que é importante. É isso que Jesus está esperando. Jesus não está esperando a transformação do planeta em si, não. Ele está esperando a transformação do seu coração, e do dela, do meu, de todos nós. E é isso que Ele está esperando. Porque Ele sabe que se todos nós fizermos isso, o planeta acende também, o planeta se ilumina, o planeta se renova. Né? E quem sabe a gente vai ser livre de muitos cataclismos, de muitas enfermidades, muitas coisas que talvez estejam na nossa linha do tempo. Né? Depende de nós. Então é isso, gente, que a palavra de hoje traga a todos nós essa vontade, esse desejo de crescer, de evoluir, de renovar, né? E tirar do nosso coração esse medo, né? Porque quando nós adiamos, é o medo que nos impede, é o medo. Ah, mas será que eu vou ter coragem de fazer isso? Então o orgulho fala mais alto, a vaidade nos impede, né? Então, não podemos, de maneira nenhuma, temos que vencer isso. Como disse Jesus, vencereis a verdade vos fará libertos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. E assim, mais uma vez, com o nosso coração cheio de gratidão, de paz, de alegria, vamos repassar esses melhores sentimentos, pensando naqueles nossos irmãos
que estejam sofrendo, perdidos, desorientados, deprimidos, para que todos possam receber as melhores vibrações possíveis nesse momento tão difícil. Vibremos também para que os nossos melhores sentimentos possam aflorar, que a gente possa se conhecer melhor e assim pedir forças a Deus para nos libertarmos das nossas fraquezas. Vibremos pela paz na humanidade, para que todos nós possamos nos respeitar mais, valorizar mais os outros, deixando de lado o nosso excesso de orgulho, de vaidade e de egoísmo. Vibremos pela saúde dos nossos irmãos enfermos, para que eles tenham forças para vencer o processo difícil, o tratamento necessário, confiando sempre no nosso Pai maior, que nos deu a vida, que sabe dos nossos problemas e das nossas necessidades. Vibremos pelo nosso Brasil, para que possamos viver com dignidade, com paz, com esperança, com alegria de estarmos todos juntos, reunidos, nesse lugar tão abençoado que é o Brasil. Vibremos pelas nossas famílias, nossos entes queridos, para que possamos todos viver em harmonia, com compreensão, com tolerância, com respeito e com estímulo de que cada dia é uma chance a mais de nos melhorarmos, de fazer aquilo que é necessário. Que assim seja. O nosso coração conectado com o mundo maior, com os benfeitores da luz, mais uma vez, nós agradecemos por essa grandiosa oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos pelas lições que nós recebemos essa noite e agradecemos a Ti, Jesus, que nos acolhe, nos envolve nessa energia amorosa, sustentando o nosso coração e estimulando a nossa esperança, nos dando a alegria de viver, mas mostrando a cada um de nós a necessidade de nos tornarmos mais responsáveis diante da nossa caminhada e do nosso trabalho. Que a Tua paz nos envolva, que o Teu amor esteja sempre presente em nós, para que diante dos desafios, das dificuldades, nós nos recordemos, Jesus, das Suas lições e dos Seus mandamentos maiores. Que assim seja. Graças a Deus.